Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa sabedoria antiga, quase um código secreto. Um mapa da realidade que, por séculos, foi estudado às escondidas e, vamos combinar, é super mal compreendido por muita gente. A gente está falando da Cabala. Sabe aquela pergunta que ecoa na cabeça de vez em quando? Qual é a verdade suprema? Pois é. Essa busca que, no fundo, talvez tenha trazido todo mundo até aqui. Essa vontade de encontrar um sentido maior para as coisas, de se conectar de um jeito mais profundo com o universo. E com a gente mesmo, né? Agora, imagina só. E se existisse um mapa para isso tudo? Um guia bem antigo, sabe? Não para achar um tesouro escondido, mas para entender a própria estrutura da realidade. É exatamente isso que a gente vai começar a desvendar. Então, para a gente entender bem, nosso ponto de partida vai ser uma jornada. Uma jornada bem pessoal. E o interessante é que ela se parece muito com a de um monte de gente que está por aí, buscando a verdade. Uma busca que no começo parecia um beco sem saída. Essa busca, olha, passou por tudo quanto é canto. Tradições orientais, círculos de hermetismo, alquimia. Mas era aquela coisa, sabe? Cada porta que se abria parecia levar para mais corredores, mais mistério. Em vez de clareza, o que aparecia era um labirinto de informações, um buraco cada vez maior entre quem buscava e a tal da verdade. Até que aconteceu a virada de chave. Uma porta diferente se abriu. Um caminho que prometia algo a mais. Não só respostas prontas, mas um jeito novo de olhar para as próprias perguntas. E esse caminho era a sabedoria da Kabbalah. Tá, mas aí fica a pergunta: o que a Cabala tinha de tão diferente de todo o resto? O que fez ela se destacar? A resposta é interessante. Ela está na profundidade dela e, ao mesmo tempo, olha que doido, na sua clareza. A grande sacada foi perceber que era um conhecimento que alimenta, mas sem embriagar, sabe? Diferente de outras práticas que às vezes levam a estados meio alterados, meio confusos, a Cabala se mostrou como uma fonte de sabedoria que expande a consciência, sim, mas te mantendo com os dois pés no chão, totalmente lúcido. Bom, antes da gente continuar, um ponto super importante aqui. A fonte que a gente está analisando faz uma distinção bem clara. Existe a Kabbalah, com C, que é a tradição mística do judaísmo, e existe a Kabarla, com K. É nessa com K que a gente vai focar hoje, ok? Ela é vista como uma abordagem mais universal, um caminho hermético e alquímico da luz. Beleza. Com essa distinção feita, agora sim a gente está pronto para desvendar a ferramenta principal da Kabbalah. O seu mapa do universo, a sua linguagem visual para a gente conseguir entender o cosmos. Olha só. Essa é a famosa árvore da vida. E, gente, isso aqui é muito mais que um desenho. Ela é descrita como se fosse um organismo vivo, um mapa que detalha absolutamente tudo, do micro ao macro, do átomo até a galáxia. É como se fosse o projeto original da própria criação. Só que, claro, como todo mapa complexo, para entender a árvore da vida, a gente precisa primeiro aprender a língua dela, a ler seus símbolos. Isso leva a gente direto para uma outra questão: como interpretar os textos sagrados que são a base de toda essa sabedoria? Basicamente, existem 4 níveis de leitura. O primeiro é o fundamentalista, ler tudo ao pé da letra. O segundo é o dogmático, que é interpretar pelas regras de uma doutrina. O terceiro, o histórico crítico, leva em conta o contexto da época. Mas o quarto nível, o alquímico, esse é a chave de tudo. É ele que transforma o texto em sabedoria viva, numa luz para iluminar a nossa própria jornada por dentro. Ok, agora que a gente já entendeu as ferramentas, vamos mergulhar no coração da coisa, a cosmologia da Cabala, ou seja, a história de como tudo começou. Então, vamos voltar. Lá pro comecinho, antes de tudo. Antes do tempo, antes do espaço, antes mesmo de existir luz. O que existia era só o absoluto. Pensa num estado sem forma, sem tempo, sem matéria. O nada que, na verdade, continha o potencial de tudo. É como o silêncio absoluto antes de começar a música. Isso tem um nome, Ein Sof, o ilimitado. E é desse nada ilimitado que, de repente, surge o primeiro ato, a primeira vibração, a palavra que simplesmente dá o start em toda a existência como a gente conhece. Mas calma. Essa luz não é a luz de uma lâmpada, ok? É a matéria-prima da criação. Pensa nela como um impulso divino, um raio flamejante que se expandiu e nessa expansão foi criando os moldes, os arquétipos que iriam organizar o universo inteiro. E esse raio deixou um rastro, um mapa com 32 caminhos. E desses 32 caminhos, 10 são os principais, os fundamentais, são as famosas Sefirot, as 10 qualidades ou energias primordiais que são os pilares da árvore da vida. Elas representam literalmente tudo. Desde a coroa divina, lá no topo, até o reino material, o plano mais denso em que a gente vive. E é aqui que vem o pulo do gato. Toda essa história gigante sobre o cosmos não é só sobre o universo lá fora. É também um mapa do universo que existe aqui dentro. A árvore da vida, no fim das contas, é um espelho da nossa própria consciência. A proposta da Cabala é essa. A mesma estrutura que deu forma ao universo, aquelas 10 sefirotes, também existe dentro de cada um de nós. E aí, a árvore da vida deixa de ser só um diagrama e vira uma ferramenta super prática, uma ferramenta de autoconhecimento, de crescimento espiritual. A imagem da serpente, que é um símbolo super antigo de sabedoria, subindo pela árvore, representa exatamente isso, a jornada da consciência. Não é um caminho aleatório, de jeito nenhum. É um desenvolvimento pensado, passo a passo, para integrar cada uma daquelas forças, aqueles arquétipos dentro da gente. No final das contas, o que a Cabala oferece não são regras fechadas, dogmas. Ela oferece um mapa. Um mapa do cosmos e, ao mesmo tempo, um mapa da consciência.
Então, com o mapa na mão, a pergunta que fica não é mais se a jornada vai começar, mas sim de onde cada um vai escolher dar o primeiro passo na sua própria subida.